O fim de semana foi de movimentações no Planalto, entre aliados da direita e até no Supremo Tribunal Federal. Flávio confirmou a candidatura nas redes sociais e depois conversou com jornalistas sobre o processo de escolha do seu nome. A gente vai chamar aqui para conversar com a gente o analista político Felipe Monteiro e também a nossa repórter Marília Ribeiro para trazer mais detalhes. Primeiro, Felipe, muito boa tarde. Prazer te falar contigo aqui de novo no Contexto Metrópolis. Boa tarde, Marília. Boa tarde, nossos telespectadores. É uma notícia quente, né, que pegou muita gente de surpresa, né? Indicação pelo Jair Bolsonaro, do seu filho Flávio Bolsonaro, para assumir a cabeça da chapa do PL, né, e ser o nome do bolsonarismo. É bom lembrar que o bolsonarismo é menor do que a direita, né? A direita ela é muito maior do que o bolsonarismo em geral. Aí tem dois choques de realidade, né? O primeiro choque é o bolsonarismo achando que colocar uma pessoa da família vai manter, né, o Jair Bolsonaro relevante no momento que o Jair Bolsonaro está cumprindo pena, né, na superintendência da Polícia Federal aí de Brasília, né? Então as pessoas viram, né, esse movimento do Flávio Bolsonaro sendo cabeça de chapa como um movimento para manter a relevância da família, né? Para manter a relevância do Jair Bolsonaro como líder, né, da direita, o líder que vai manter, né, a tradição da família e vai manter as ideias da família, né? E, por outro lado, você vê parte da direita que está incomodado com a indicação do Flávio Bolsonaro, porque é um nome muito mais fraco que o próprio Jair Bolsonaro e é um nome também que não tem aderência, né, de boa parte da direita e boa parte do mercado que havia acenado para o nome do Tarcísio de Freitas como nome preferido, né? Então, você vê claramente são dois movimentos ali, né, que surgiram, né? O bolsonarismo defendendo o nome do Flávio Bolsonaro, né? E, por outro lado, a direita criando um nome muito mais forte sob o aspecto da permeabilidade, né? E da possibilidade de angariar mais pessoas à chapa da direita, né? Porque a gente sabe que tem muita gente de direita que não gosta do Bolsonaro, tem muita gente do centro e do centro-esquerda que não gosta do Lula e do PT, né? Então o nome do Flávio Bolsonaro, nesse momento, né, não encontra aderência de grande parte da direita. Mas é um nome, né, que mostra claramente que o Jair Bolsonaro está preocupado em se manter como líder da direita, se manter ainda relevante na disputa eleitoral do ano que vem. E o Planalto, né, com o nome do Flávio Bolsonaro, sabe, né, que o Lula é muito mais forte com um nome da família Bolsonaro, porque o bolsonarismo e o Lula se retroalimentam o tempo inteiro, né? Então, o Planalto viu com bons olhos a indicação do Flávio Bolsonaro, que é um nome, dentre os nomes que estavam colocados da direita, um nome que é muito mais fraco, né, sob o aspecto eleitoral, nesse momento, é bom lembrar, né, é bom fazer sempre uma ressalva nesse momento, do que o nome de outras pessoas, como Tarcísio de Freitas, por exemplo. Reforçar aqui o chamado para Marília Ribeiro, porque a Marília tem as informações sobre o que vai acontecer ainda hoje com o Flávio Bolsonaro, né, que deve se reunir com líderes de partidos para começar a pavimentar esse caminho das eleições, né, Marília? Boa tarde agora para você. Oi, Nath, boa tarde a você, ao Felipe, a todos que estão na nossa companhia no Contexto Metrópolis, nesse comecinho de semana, boa semana para todos nós. Pois é, Nath, nesta segunda-feira está marcado aí um encontro entre o pré-candidato à presidência da República em 2026, o senador Flávio Bolsonaro, com alguns líderes partidários. Que líderes partidários são esses, Nath? Líderes que foram citados pelo próprio Flávio Bolsonaro. Nós estamos falando de Waldemar Costa Neto, que é do PL, Partido Liberal, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Temos também aí a previsão de que Antônio Rueda, do União Brasil, também participe, Ciro Gomes, do PP, também venha participar, e houve convite aí para o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, também comparecer neste encontro nesta segunda-feira. Informação atualizada que nós temos nesse momento é confirmação de Waldemar Costa Neto e também de Ciro Nogueira. A assessoria de Rueda, ela não confirma a participação dele e Marcos Pereira não deve comparecer a esse encontro que está marcado, Nath, para acontecer por volta das 9 horas da noite. Deve ser um jantar na casa do senador Flávio Bolsonaro. E o que eles devem discutir de acordo com Flávio? Eles devem discutir aí
o preço dele, né? Que assim ele acabou chamando ontem durante a coletiva, após a sua primeira participação que ele teve logo após anunciar essa candidatura. Ele falou que teria um preço para poder desistir de ser candidato à presidência da República. E uma dessas medidas que devem ser tratadas nesse jantar é a anistia, o projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, está com a urgência aprovada, tem como relator Paulinho da Força, que já deixou claro que esse texto ele não deve alcançar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília desde o dia 22 de novembro. Ele segue aí cumprindo a sua pena de 27 anos e 3 meses por liderar a trama golpista que aconteceu em 2022. Ele foi condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ontem, Flávio Bolsonaro participou de um culto, teve aí a sua primeira presença ao público logo após o anúncio dessa pré-candidatura. Ele conversou com a imprensa, falou a respeito de como foi recebido esse nome. Ele que anunciou na última sexta-feira que seria candidato à presidência da República, nome que teria sido indicado pelo próprio pai, Jair Bolsonaro, para que ele pudesse, então, construir a sua candidatura buscando ocupar o Palácio do Planalto em 2026. A gente fala sobre Flávio Bolsonaro, Nath e Felipe, mas é bom a gente lembrar que outros nomes já estiveram em jogo para poder ocupar essa candidatura, como, por exemplo, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, e também do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nome que vem sendo ventilado aí, tanto pelo Centrão, pelos partidos do Centrão, que eles apoiariam essa candidatura de Tarcísio de Freitas ao governo, a ocupar a presidência da República. E ontem Flávio Bolsonaro falou a respeito de Tarcísio de Freitas. E a gente tem um trechinho da fala de Flávio Bolsonaro e nós vamos acompanhar agora. Tarcísio é um cara fora de série. Após a conversa na terça-feira com meu pai, a primeira pessoa que eu quis conversar foi o Tarcísio. E a reação dele foi a reação que eu também teria se fosse o contrário, se fosse o Tarcísio indicado pelo presidente Bolsonaro para disputar as eleições, já que nós não estamos no momento com a possibilidade do Jair Bolsonaro ser o nosso candidato a presidente. Então, seria exatamente o contrário. Então, foi muito boa a reação. Um cara que se mostrou de peito aberto, mais uma conversa muito franca e sincera, como eu tive todas as vezes com ele. E, para mim, o Tarcísio é o principal cara do nosso time hoje. Porque eu tenho a convicção de que a gente vai resgatar o Brasil, a gente vai ganhar a eleição, começando por São Paulo, com uma diferença maior de votos em relação à esquerda do que nós tivemos em 2022. Então não tem fragmentação da direita. Tem pessoas se unindo, independentemente de vaidade, de quem é a pessoa que vai estar na cabeça de uma chapa, pessoas que têm a convicção de que o Brasil não pode escolher de novo o caminho errado como fizeram em 2022. Vamos escolher o caminho certo em 2026, que é o caminho da prosperidade, que é o que a gente vai buscar incansavelmente com seriedade, com responsabilidade fiscal e dando segurança e abraçando, cuidando das pessoas que hoje estão aí necessitando do poder público político para ter o que comer, por exemplo, recebendo um Bolsa Família. Então, Nath, para esta segunda-feira, a expectativa desse encontro de Flávio Bolsonaro com os líderes partidários, que deve acontecer à noite. Amanhã, Flávio Bolsonaro deve visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele comentou ontem com a gente, Nath, que ele vai passar um balanço aí para Jair Bolsonaro sobre como foi recebido esse nome dele para essa pré-candidatura à presidência da República e também como foi recebido pelos brasileiros e também como foi recebido ali pelo campo político. A gente vai aguardar, então, essa reunião que acontece hoje e esse encontro entre o ex-presidente e Flávio Bolsonaro, que deve acontecer amanhã na Superintendência da Polícia Federal, entre as 9 da manhã e as 11 horas, tendo a duração aí de 30 minutos. Nath. Ô Marília, como é que o Flávio estava? Já que aqui no contexto a gente fala bastante de bastidor, né? Você esteve ali, acompanhou. Como é que estava o clima ali do Flávio? Ele brincou com a imprensa ou estava tenso? Traz um pouquinho desse bastidor de só quem estava ali consegue nos atualizar.
Claro. Nath, ele estava bem descontraído, na verdade. Ele chegou ali por volta das 11 horas da manhã para participar do culto. E quando ele chegou, ele já falou o seguinte, que sabia que Deus iria agir, mas que não sabia que agiria tão rápido, porque ele conseguiu levar até a imprensa para esse culto que aconteceu ontem aqui em Brasília. No final, ele conversou também, e aí quando ele falou sobre o preço, né, que ele falou que teria ali um preço, ele também usou um tom mais cômico para poder tratar sobre esse assunto. Um colega chegou a questionar se seria anistia, e aí ele acabou citando Tá Quente, fazendo aí alusão a brincadeiras. E aí a gente virou uma espécie, como se fosse um leilão, Nath, porque a gente começou a falar as pautas que são ali consideradas prioritárias para a direita, e aí ele ficava, tá quente, e aí fez até brincadeiras ali com os cinegrafistas que estavam presentes em relação a esse preço que ele disse que iria falar nesta segunda-feira, o preço que seria para poder deixar de ser candidato à presidência da República, acompanhar, né? Porque ainda está no comecinho, né? Eleição, a gente fala em 2026, mas a gente está em dezembro já. Desde antes a gente já falava de eleição, agora então esquenta ainda mais.